Vamos receber nossa vitória. Vamos para a palavra. Romanos capítulo 10. Vamos para a palavra de Deus. Que esse Deus maravilhoso abra nosso entendimento para a sua santa palavra. Que esse Deus maravilhoso nos dê sabedoria. Que esse Deus maravilhoso venha aumentar a nossa fé, para que a gente saia daqui com a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Bom dia, irmãos. Interessante que os judeus, eles eram aqueles que adoravam a Deus. Eles eram aqueles que adoravam a Deus, que seguiam a lei de Deus. Mas eles mesmos rejeitaram a lei de Deus. Por que eles rejeitaram a lei de Deus? É por causa que eles não receberam Jesus. Porque eles não creram no Filho de Deus. Muitos dos judeus não creram no Filho de Deus. Então, por isso que aqui ele fala que os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Então, louvado seja Deus e agradecido, ele estava falando aqui que o bom desejo do coração dele era a oração por Israel e para a sua salvação. Então, toda pessoa de oração, ela ora para isso, para que as pessoas sejam salvas. Porque toda pessoa de oração, o que ela quer? Ela quer que as pessoas sejam salvas. É isso que ela quer. Louvado seja Deus. Gente, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Gente, louvado seja Deus, a carne voltará para o pó, mas para onde voltará a nossa alma? As pessoas estão muito preocupadas só com o material. As pessoas só se preocupam com sua vida na terra, mas as pessoas não têm entendimento que para onde vai a sua alma. As pessoas nem sequer sabem o que é ser salvo. Muitas pessoas não sabem o que é ser salvo. Ser salvo é teu nome estar escrito no livro da vida. Ser salvo é a tua vida continuar depois da morte, mas com Cristo Jesus. Ser salvo é você participar do reino de Deus, entrar no reino de Deus. É você ter direito do reino de Deus, ser co-herdeiro, ser filho, ser filha de Deus. Isso é ser salvo. E nós só somos salvos através do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo é que nós somos salvos, gente. Não adianta que ninguém chegará ao Pai se não for pelo Filho. Porque foi o Filho que pagou pelos nossos pecados. Foi o Filho, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado, que quitou a nossa dívida. É o Filho que, louvado seja Deus, é o pastor das ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas. É Ele que vai entregar as ovelhas ao Pai. Não sou eu que vou entregar. Quem vai entregar é Jesus, louvado seja Deus e agradecido. Nós cuidamos das ovelhas. Nós cuidamos da ovelha dando a palavra de Deus. Nós cuidamos da ovelha orando pela ovelha. Nós cuidamos, como ele disse aqui, louvado, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Louvado seja Deus e agradecido. Então, a função de um líder, gente, se um líder não for de oração, ele tem que se converter. Porque se a gente estudar a Bíblia, Jesus orava, Moisés orava, José orava, Paulo orava, João orava, louvado seja Deus e agradecido, Esther orava, louvado seja Deus e agradecido e exaltado, Ana orava. Não adianta, gente, não adianta, louvado seja Deus. Se o teu líder não é líder de oração, manda ele se converter. Tem coragem? Tem nada, né? Não tem nada. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas Jesus era um líder de oração, gente. Jesus ia para o monte, falava para os discípulos: vocês não puderam orar 1 hora comigo? Vocês não puderam orar comigo? Jesus era o líder que orava e que levava o evangelho. Louvado seja Deus, agradecido. Às vezes as pessoas querem só faculdade da teologia. Às vezes as pessoas querem ser doutorados na palavra, mas não têm intimidade com Deus.
mas não tem intimidade com o Espírito Santo, mas não tem intimidade com o Pai. Porque já são doutores da lei, já são mestres, já são conhecedores da palavra. Louvado seja Deus e agradecido, mas não tem oração na sua vida. Não tem intimidade. Louvado seja Deus e agradecido, exaltado com o Pai. Então, aqui o próprio, o louvado seja Deus, aqui ele fala: o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. E o povo judeu, louvado seja Deus, estava rejeitando isso. A salvação. A salvação que veio através de Cristo, que veio através do Senhor Jesus Cristo. E até hoje muitos rejeitam a salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui: porque lhes dou testemunho do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha aí, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Por isso que eu tenho orado: Senhor, dai-nos entendimento. Nós precisamos adorar a Deus com entendimento. Nós precisamos ouvir a palavra e ter entendimento do que estamos ouvindo. Não adianta você ouvir a palavra e sair da live sem entendimento. É por isso, gente, que quando é no momento da palavra, a gente tem que estar atento àquilo que estamos ouvindo. Para quê? Para a gente aprender. Para a gente aprender, louvado seja Deus e agradecido. Porque a gente aprendendo, a gente teremos êxito na nossa prova. Nós teremos êxito na nossa vida. O bom aluno, ele ouve o ensinamento do seu professor. E esse é o bom aluno. E ele tira nota boa. Louvado seja Deus, ele passa na prova. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Ele não tem dificuldade com a prova. E hoje a gente vê um bando de crente com dificuldade na prova, que não passa na prova. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Porque não dá ouvido à pregação. Como Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Então tem pessoas que estão lá dentro do templo, mas não dão ouvido à palavra. Tem pessoas que até estão aqui na live, mas não dão ouvido à palavra de Deus. Não querem aprender, não querem entender e saem sem entendimento. E sai sem milagre. Você acha que você vai orar como se estalasse os dedos e Deus derramasse as bênçãos na tua... No momento que tu orou? Não. Há um tempo, há um processo, há um trabalhar de Deus para entregar a vitória para nós. Ele pode entregar hoje, ele pode entregar amanhã, ele pode entregar daqui a 10 anos. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Quanto tempo José passou para chegar a ser governador? Não é verdade? Louvado seja Deus. Foi do dia para a noite? Não foi. Houve um processo, houve um trabalhar, houve um forjar de caráter. Louvado seja Deus e agradecido. Agora você quer orar e já quer receber hoje. Eu orei, não recebi, eu vou lá para outra live, eu vou lá para outro templo, eu vou lá não sei para onde. Não, eu vou lá naquele outro lugar, porque disseram que fazem um trabalho lá e eu vou receber. Pode até fazer um trabalho e tu receber um engano. Um engano. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por isso, gente amada de Deus, nós somos amados de Deus. Nós somos amados. Você tem que pedir para o Espírito Santo te dar entendimento da palavra. Você tem que pedir para o Espírito Santo para que você entenda teus filhos. Você tem que pedir para o Espírito Santo para que você entenda teu esposo. Para que haja um entendimento, uma concordância, para que haja paz no teu lar, paz na tua família, para que você seja amiga do teu filho, amiga do teu filho, da tua filha, para que tu seja amiga do teu esposo, para que teu esposo seja teu amigo. Oh, que coisa maravilhosa! O esposo ter a sua esposa como amiga, ele pode contar tudo para ela, que ela não vai sair falando por aí. Ele pode conversar com ela, que ela vai ajudar aquele esposo. Por quê?
Porque ela tem entendimento da palavra. Quem não tem entendimento da palavra não tem como ajudar ninguém. São cegos guiando cegos. Ambos cairão na cova. E para me ter esse entendimento, eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus, pedir a Ele, para Ele me dar essa sabedoria divina, para Ele me dar esse entendimento. Lembra lá que José, ele teve esse entendimento? Quando o faraó teve o sonho, faraó procurou lá os feiticeiros, né, os adivinhadores, e eles não tiveram entendimento do sonho de faraó. E com José foi diferente. José pegou, disse que ia orar a Deus e daria o entendimento. Então, se nós orarmos a Deus, pedindo esse entendimento, Ele nos dá. Mas você ora pedindo casa, você ora pedindo marido, você ora pedindo cura, você ora pedindo trabalho, você ora pedindo saúde, mas você não ora pedindo entendimento da palavra de Deus. Por que você não ora pedindo entendimento da palavra de Deus? Porque você não dá ouvido à palavra. Se você desse ouvido à palavra, você já teria aprendido que você precisa de ter entendimento, de entender a tua família, de entender o teu funcionário, de entender os teus amigos, as tuas amigas, de entender aqueles que estão nas trevas e você está na luz. Muitas das vezes tu está condenando a tua família porque eles estão nas trevas. Você como um cristão, que se diz cristão, tu está condenando a tua família que está nas trevas. Não, você é um cristão e tu tem que pegar, te trazer a tua família das trevas para a luz, para o entendimento do Senhor. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E muitas das vezes você não é entendido por aqueles que estão nas trevas. Vão te julgar, vão falar mal de você, vão dizer que só você quer ser o certo. Quem não tem entendimento da palavra sempre vai te acusar, dizendo assim, só quer ser a certa. Pode prestar atenção. Quando você tem entendimento da palavra, o que mais você vai ouvir vai ser isso. Só quer ser a certa. Não é você que quer ser a certa, é a palavra que é a certa. É a palavra que você está dando com o entendimento do Espírito Santo que é certa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Vocês já ouviram isso? Que você só quer ser a certa? Porque você prega a palavra? Porque você fala com o entendimento da palavra? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E aqueles que não têm entendimento da palavra, sempre vão ser contra você. Eles eram contra Jesus. Porque eles não tinham entendimento. É isso aqui que ele estava falando. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, o que é estabelecer a sua própria justiça? É estabelecer o seu entendimento, não o entendimento da palavra, não o entendimento de Deus. Por isso que eu sempre falo para vocês, quer aconselhar, tem que aconselhar na palavra. Quer corrigir teu filho? Corrige na palavra. Essa semana eu estava falando com uma jovem que ela estava precisando de ajuda. E a mãe dela só mandava ela orar. A mãe dela só fazia dizer que ela estava na prova. E ela não estava entendendo por que ela estava na prova. E ela queria entender o que ela estava passando. Mas a mãe só dizia para ela, vai orar, passa na prova. Mas como é que eu vou passar na prova se eu não tenho entendimento? Aí ela me procurou e eu expliquei o que tinha que ser explicado na palavra e ela saiu com entendimento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Às vezes teus filhos, você manda ele orar, você diz que ele está na prova, você diz que ele está na luta, você diz tanta coisa para ele. Às vezes nem você sabe que é prova, nem você sabe que é luta. O crente gosta de dizer que está na prova. Se tu está na prova, então, pelo amor de Deus, passa na prova. Seja aprovado na prova. Porque você tem que saber o que é luta e o que é prova.
Louvado seja Deus e agradecido. E sem entendimento do Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai saber o que é prova nem o que é luta. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Por isso que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos converte, nos transforma. Somente o Espírito Santo tem o poder, gente, de nos dar entendimento. Mas você não busca o Espírito Santo. Você não busca o Espírito Santo na oração, você não pede para o Espírito Santo te dar sabedoria para te ser uma esposa sábia, uma mãe sábia, para você ser uma amiga sábia, um pastor sábio. Você não pede o que deve pedir de Deus, você pede as coisas materiais. A preocupação dos seres humanos é com as coisas materiais. E não, a preocupação dos seres humanos é ter entendimento para alcançar as suas vitórias, para alcançar os seus milagres, para alcançar as suas bênçãos, para alcançar o reino de Deus, para viver no reino de Deus, para andar no reino de Deus, para andar no caminho da verdade e da vida, e ter palavras de vidas e não de morte. Palavras que levam a pessoas a ter vida com Deus, a ter vida com o Espírito Santo. Louvado. Por isso que nós temos que ouvir. Se você não ouvir, você vai sair da onde está sendo ministrada a palavra sem entendimento. Quando você aprende, se você entrar no lugar que não estão ministrando a palavra de acordo com a palavra de Deus, você sai. Você não recebe. Porque você já tem entendimento da palavra, aí você já sabe que é falsa doutrina, você já sabe que é heresia, você já sabe que é fábula, você já sabe quando é demônio que está falando, você já sabe o que vem da carne, o que vem do Espírito Santo de Deus. Gente, o que mais tem é crente carnudo. O que mais tem é crente que fala da sua própria carne, do seu próprio entendimento, da sua própria alma, e não do Espírito Santo de Deus. É só você observar. Pelos frutos tu conhece a árvore. Tu conhece. Louvado seja Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, presta atenção, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Por isso que o Senhor fala, eu amo, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Por que eu falo de coração, aponto para a mente, gente? Porque a nossa mente fala o que está aqui, ó, no nosso coração. Por isso que eu aponto para a mente. Porque o que tu sente aqui no teu coração é falado aqui na mente, que eu não estou escutando. Tá com ansiedade por causa das drogas? Tá com ansiedade por causa que tá desempregado? Tá com ansiedade por quê? Porque tá com pressa de que aconteça algo na tua vida? Por que somos tanto ansiosos? Por que somos tanto ansiosos? Por que temos tanta pressa? Se foi preciso 9 meses para nós nascermos. São poucos que nascem antes do tempo, os prematuros. Mas é 9 meses para nós nascermos. E por que quando nascemos, que depois que temos entendimento, nós começamos a ser apressados? Aquilo que faz um trabalho apressado é perfeito? Não é perfeito.
Então Deus, ele quer te entregar algo perfeito. Deus, ele quer nos entregar perfeito. Quando ele entregou a bênção para José, foi perfeito, meu querido. Ele foi governador, ele teve família, ele pôde ajudar a família dele. Houve todo aquele tempo para entregar a promessa para José, mas foi uma promessa entregue com perfeição. Então, se Deus está demorando para entregar a tua promessa, é porque vai vir perfeita, meu querido. Vai vir para te ajudar, para ajudar a tua família, para ajudar os outros. Porque aquilo que foi entregado para José ajudou um povo, ajudou uma nação, ajudou a família dele. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, eu quero dizer para você, não adianta tu ter pressa para te receber algo. Louvado seja Deus, agradecido que tu não está preparado para receber. E a gente tem que estar preparado para receber as bênçãos. Não adianta você ser milionário sem entendimento, porque tu vai jogar o dinheiro todo fora. Quantos milionários empobrecem? Quantos milionários acabam empobrecendo? Porque não estavam preparados para receber aquele dinheiro. Saíram gastando sem direção. Saíram usufruindo do que não devia. Não é verdade? E acabou que a fonte secou. Porque não estavam preparados. Sabe aquela pessoa que está com muita fome? Sabe o que ela faz? Ela pega aquele prato de comida e come, 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 come. E aí a pessoa diz assim, meu Deus, que fome. Pois é. Então quando tu tá com muita fome, louvado seja Deus e agradecido, tu não pensa. Porque a única coisa que tu quer fazer é comer. Então quando tu tá com muito dinheiro, muitas das vezes tu não pensa. Por quê? Porque tu tem muito dinheiro que tu quer gastar. Por isso que tudo é dado na medida. Porque se der muito, tu acaba gastando muito. Já prestou atenção? Que quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente gasta? Quanto menos a gente tem dinheiro, a gente tem sabedoria de administrar nossas finanças? E você já prestou atenção nisso? Quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais elas querem gastar. Porque tem. Mas aquelas que não têm, elas aprendem a administrar. Quando José estava na prisão, ele aprendeu a administrar. Porque José era filho de Jacó. José, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas lá na prisão, ele aprendeu a administrar as finanças. Ele aprendeu a cuidar da finança dos outros, da casa de Potifar e depois da própria casa de Faraó. Não foi? Foi. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Deus, ele te prepara para entregar a bênção. Deus, ele te prepara para entregar a vitória. E ele, louvado seja Deus, não tem nada errado na nossa vida com Deus. Não tem nada errado. Louvado seja Deus, ele faz tudo certo, no tempo certo, na hora certa. Se a libertação do teu filho ainda não chegou, sabe por quê? Porque quem falta ser liberto é você. É você. E você pensa que é o teu filho. E você pensa que é a tua filha. É assim. É por causa do teu filho que tu tá orando. É por causa da tua filha que tu tá orando. É por causa do teu filho que tu tá indo para a igreja. É por causa da tua filha que tu tá aqui nessa live ouvindo a palavra. E quem tá sendo liberta é você. Quem tá aprendendo é você. Quem vai ser testemunho para teus filhos é você. Quem vai ser exemplo para teu filho é você. Quem vai ver a mudança na tua vida é teus filhos. Teus filhos vão ver a mudança na tua vida. Hoje a minha mãe me entende. Porque minha mãe não me entendia. A minha mãe só me cobrava. A minha mãe só me mandava fazer. Mas ela não me entendia, ela não me ensinava o que eu tinha que fazer. Sobre as guerras espiritual. Uma mãe não ensina suas filhas a lavar roupa, a cozinhar, seus filhos, né? A cuidar de uma casa. Olha, meu filho, a primeira coisa que a mãe quer ensinar. No dia que eu não estiver aqui, tu vai saber fazer uma comida, tu vai saber se virar, seja para homem ou seja para mulher. Os meus filhos sabem cozinhar, sabem lavar roupa, sabem limpar a casa, sabem tudo.
Porque eu disse, no dia se tu morar sozinho, tu sabe fazer tudo na tua casa. E ele sabe. Não é assim? A mãe não ensina seus filhos? E assim nós temos que ensinar na palavra. Não adianta tu dizer pro teu filho, vai orar. Meu filho, tu tem que orar porque nós estamos em guerra espiritual. Nós temos que orar para buscar a presença de Deus para a nossa vida. Nós temos que orar para termos intimidade. Nós temos que orar para buscar a presença do Espírito Santo para a nossa vida. Mas você só diz para o teu filho, vai orar, vai orar. Você só diz para o teu filho, vai ler a Bíblia. E muitas das vezes nem tu entende a Bíblia e quer que o teu filho entenda. Não, meu filho, vamos aqui estudar a Bíblia, eu vou te ensinar. Vamos sentar aqui, eu vou te ensinar o que eu aprendi lá na igreja. É totalmente diferente, gente, do que você dizer, vai ler a Bíblia. Por que você manda ler a Bíblia? Porque você não sabe ensinar o teu filho? Por isso que o culto no lar, gente, é muito importante. Porque no culto no lar, você reúne tua família, você ora, você louva e você dá a palavra para tua família. Você estuda junto com a tua família a palavra. Mas hoje é difícil ter um culto no lar, né, gente? As pessoas querem estar no culto na internet. É assim que eles querem. Mas fazer o culto no seu lar eles não querem. Reunir a família todo dia. Porque todo dia estão na internet. Querem ver quem é que não está todo dia na internet? Eu estou todo dia na internet. É difícil. Eu tenho um dia que eu não esteja na internet. Porque eu trabalho com internet. Vivo. Essa semana eu disse para minha filha. Eu só tenho plataforma por causa que eu levo o evangelho e oro. Se eu não tivesse, gente, eu não tinha essas plataformas no meu telefone mais, não. No entendimento que eu tenho hoje, não tinha mesmo. Não tinha. Mas se eu tenho internet para me levar o evangelho, se você entrar nas plataformas onde eu estou, tudo tem palavra e oração. Louvores, versículos. Não adianta tu querer procurar a minha vida que tu vai encontrar palavra, oração, versículos, minha foto com louvor. É isso que tu vai encontrar. Se tu for examinar a minha vida nas plataformas. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Você tem que... Aquilo que está cheio no teu coração, tu vai espalhar para os outros. Tu vai espalhar para os teus filhos. Tu vai espalhar para os teus amigos. Tu vai espalhar para os teus vizinhos. Não tem como você não conversar falando de Deus. Não tem como você não conversar falando de fé, falando de oração, falando da palavra. Não tem como, não tem como. Por quê? Porque a palavra de Deus está no nosso coração. Então ele diz aqui, mas que diz a palavra está junto de ti e na tua boca. E no teu coração está a palavra da fé que pregamos. Gente, eu conheço as pessoas só pelo falar. Se elas são de oração, se elas têm a palavra guardada no seu coração. Porque quando elas falam, elas já mostram o que está no coração. Isso é certo, isso é verdadeiro. E ele diz aqui, ó, junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha como é que nós somos salvos, gente. Salvação. O que é salvação? É o direito da vida eterna. É o direito da vida eterna. Você não será condenado, você será salvo. No dia do juízo, nós seremos salvos por causa de quê? Porque nós confessamos, presta atenção, com a nossa boca nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Libertador, Ele é o nosso Remidor, Ele é, louvado seja Deus, aquele que veio nos resgatar, aquele que veio pagar a nossa dívida, Ele veio perdoar os nossos pecados. Jesus é aquele que veio perdoar os nossos pecados. Lembra que Ele perdoou ele perdoou a mulher adúltera? Lembra que Ele perdoou? Filha, teus pecados são perdoados. Vai e não volte mais a pecar. Ele disse para aquela mulher.
Louvado seja Deus e agradecido. Então, Jesus, através de Jesus, os nossos pecados são perdoados quando nós confessamos, louvado seja Deus a Ele. E Ele diz aqui, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Na época da ressurreição de Cristo, muitos disseram que foram mentira. Muitos disseram que esconderam o corpo dele, mas os discípulos, outras pessoas viram Jesus ressuscitado. Os discípulos, os apóstolos, eles viram Jesus ressuscitado. Eles falaram com Jesus. Tomé tocou em Jesus. Louvado seja Deus. As Marias falaram com Jesus. Louvado seja Deus e agradecido. Viram Jesus voltar para o Pai. Eles viram. Como veremos ele voltar para buscar a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você tiver Jesus no teu coração, quando ele voltar, você vai ver ele voltar para arrebatar a igreja. Mas se você não tem Jesus no coração, se você não tem a palavra de Deus no coração, porque o teu coração está cheio de amargura, porque o teu coração está cheio do passado, porque o teu coração só está cheio das coisas materiais, das conquistas materiais, das coisas da terra, tu não vai ver Jesus voltar. Porque o teu olhar está para a terra. E quando Jesus voltar, vai ser nos ares. O que significa nos ares? Significa que o teu pensamento tem que estar no alto, teu pensamento tem que estar no Deus, teu pensamento tem que estar em espírito. Vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo e nós temos que andar em espírito. O que é andar em espírito? É saber, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, louvado seja Deus, agradecido, que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Eu viver com consciência que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, visto que com o coração se crê para a justiça e com que a boca se faz confissão para a salvação. Então a tua boca confessa. Confessa que Jesus é o teu Salvador. Que através de Jesus você é salvo. Você já confessou isso? Para você confessar isso, você tem que crer nisso. Você tem que acreditar que a tua salvação, ela vem por Cristo. Não é mérito teu, não é mérito meu. É mérito de Cristo. Não é teu pai que te salva, não é tua mãe que te salva, não é teu pastor que te salva, não é a mulher de oração que vai te salvar. É você crendo em Jesus, você será salvo. É você guardar no teu coração. Senhor, eu sou salvo porque eu creio em ti. Eu creio que tu deu a tua vida pela minha salvação, pela minha redenção, pela minha libertação. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Por que você não consegue sair das drogas? Porque você ainda não crê na tua salvação. Quando você crer na tua salvação, louvado seja Deus e agradecido, haverá uma mudança na tua vida. Haverá uma mudança de entendimento, louvado seja Deus, e agradecido e exaltado. Então aqui ele pega e diz, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Está vendo? Se nós cremos em Cristo Jesus, nós não seremos confundidos, gente. E a gente vê, eu vejo muitos dentro do templo confundidos. Por quê? Porque está faltando crer em Jesus. Está lá dentro do templo como religioso. Está lá dentro do templo como religioso, mas não crê em Jesus. Hoje a gente tem visto pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem crente, dando mau testemunho. Hoje a gente vê pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem crente, não ajudando as pessoas que estão em treva, não orando com as pessoas que estão em treva, não levando a luz para aqueles que estão em treva. Pelo contrário, estão condenando. Agora, recentemente, uma criança estava com problema espiritual. Aí, os professores, os líderes da escola, chamaram a mãe. E presta bem atenção, a líder da escola é uma evangélica. Falou para a mãe que a mãe tinha que levar a criança no psicólogo, que a mãe tinha que resolver
a situação daquela criança, porque se ela não resolvesse, eles iam tirar a criança da escola, ia transferir a criança para outra escola. E ela era uma crente. E ela era uma crente. Não falou em nenhum momento para aquela mãe sobre a vida espiritual da criança. Ela nem enxergou a vida espiritual da criança. E a mãe pediu para mim orar pela criança, e enquanto eu orava pela criança, a criança ficava rindo. Por causa do espírito imundo que estava agindo na mente daquela criança. Depois da oração, no outro dia, a criança foi para a escola, ficou em paz e voltou em paz. E eu peguei e disse para aquela mãe, antes da sua filha ir para a escola, ore com ela. Ore com ela e peça para Jesus brindar a sua filha. Tá entendendo? Esconder, proteger. Porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Louvado seja Deus, engrandecido, que quem não tem a palavra de Deus não tem discernimento. Quem não crê em Jesus não tem discernimento dessa guerra espiritual e fica guerreando com as pessoas. A guerra guerreia um com o outro, mas não guerreia contra o reino das trevas, porque não tem discernimento, porque não tem entendimento, porque não dá ouvido à palavra e porque não crê na palavra. Louvado seja Deus. São pessoas materialistas, são pessoas que acham que tudo é material. E não é, e não é. Porque em Efésios 6:10 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas tu tem lutado contra o teu pai, tu tem lutado contra a tua mãe, tu tem lutado contra o teu vizinho, tu tem lutado contra a tua esposa, tu tem lutado contra os teus filhos. Presta atenção com quem tu tem lutado. Se é contra o reino das trevas, se é contra a tua família. Sem a palavra de Deus no coração, você não vai ter entendimento. Sem dar ouvido à palavra de Deus, tu não sabe o que está acontecendo nem dentro da tua casa. Tu não sabe, louvado seja Deus, quando o teu filho está oprimido, quando não está, quando é a carne dele e quando não é. Louvado seja Deus. Para isso, nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração e nós temos que ter Jesus Cristo no nosso coração. Porque ele disse que se nós tivermos Jesus no nosso coração, nós não seremos confundidos. E o que mais a gente vê é um povo que diz Senhor, Senhor, confundido, sem fé, duvidando, sem entender o assunto, sem enxergar o reino espiritual, cegos, conduzindo cegos. Um dia desse, uma mãe estava com problema com o filho, e ela queria, são pais separados, e ela estava com problema com o filho precisando de ajuda. Aí ela disse assim, eu vou mandar ele lá para o pai dele. Eu disse para a mãe, o pai dele é um cego, o pai dele não vai ajudar ele. Aí ela ouviu, né? O que aconteceu? A mãe mandou fazer uma oração por esse filho. Eu fiz a oração pelo filho, expulsando as trevas que estavam lutando com aquele jovem. Aí o que foi que aconteceu? Depois a mãe me liga novamente e conta que quando o filho chegou da escola, ela orou com o filho, expulsou as trevas da vida do filho. Sabe o que foi que o filho disse para ela? Que ele se sentiu leve. Foi preciso ela mandar para o pai? Não foi. Por quê? Porque o que ele precisava era da ajuda espiritual e não era do pai. Porque o pai não tem uma vida espiritual, como é que iria ajudar aquele filho? Porque o pai é cego, o pai só pensa nas coisas materiais. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Mas Jesus Cristo na nossa vida não deixa a gente confundido. Não deixa. Está ensinando aqui na palavra. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha só, todos que invocam a Deus, ele virá ouvir, ele virá responder, ele irá atender. Louvado seja Deus, agradecido. Todos podemos nos chegar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esse livre acesso foi dado a nós.
Hoje você não precisa de pastor, hoje você não precisa de mim, hoje você não precisa do padre, hoje você precisa fechar a porta do teu quarto e buscar a Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração, em todo o entendimento que Ele é vivo, que Ele é vivo, que Ele é rei, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é autoridade no céu e na terra, que Ele é poderoso para mudar a tua história, a história da tua família. É buscar com o entendimento que Deus está acima de tudo e de todas as coisas, que o sangue de Jesus é poderoso na tua vida, na tua casa, na tua família e te lava de todo o pecado e lava a tua família, louvado seja Deus. E a tua casa tem que ser uma casa de bênção e não de maldição, porque na tua casa quem tem que reinar é o Senhor Jesus Cristo através do teu coração. Tem gente que diz assim, né? Jesus entra no meu lar. Aí Jesus vai lá, entra naquele lar, a pessoa tá lá, chamando palavrão. A pessoa tá lá, fazendo as coisas que não agradam o Senhor. A pessoa tá lá, sem paciência. A pessoa tá lá, reclamando disso, reclamando daquilo, briga com aquele outro, e diz assim, Jesus entra na minha casa. Aí Jesus diz assim, pelo amor de Deus, quando eu entrar na tua casa, eu vou arrumar a tua casa. Quando eu entrar na tua casa, tu vai ter paz. Quando eu entrar na tua casa, tu vai poder fazer da tua casa uma benção. Louvado seja Deus e agradecido, porque tem gente que diz, Jesus entra na minha casa. Aí tu acha que ele vai ficar lá, como uma imagem, parado na tua casa, e tu fica bagunçando na tua casa. Meu querido, se Jesus entrar na tua casa, tem que ter salvação, tem que ter mudança, tem que ter paz, tem que ter adoração, tem que ter santificação, tem que ter louvor, tem que ter transformação de vida, porque quando Jesus entra na nossa casa, meu querido, não fica do mesmo jeito. Não fica. Eu te garanto que não fica. Porque quando Jesus entrou aqui nesse coração, eu não fui mais a mesma pessoa. Não fui. Como eu tenho certeza que você está aqui, que recebeu Jesus no teu coração, tu não é mais a mesma pessoa. Tu tem uma vida nova, tu tem um novo nascimento, tu tem um novo caminhar, tu tem um novo entendimento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Tu é salvo, tu não é condenado. Porque tem gente, louvado seja Deus, que a sua casa parece uma casa de condenado. Porque a mãe fala, olha, tu vai se perder, tu vai para o inferno, tu não vai ser salvo. Ei, Jesus não está na tua casa, então a salvação está na tua casa. Para de falar que teu filho vai para o inferno. Para de falar que teu filho está condenado. Para de falar que teu filho está perdido. Ei, fala para o teu filho, Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui, ele vai te encontrar. Jesus está aqui, ele vai te salvar. Jesus está aqui. Jesus reina na minha casa. Jesus reina na minha família. Jesus reina na minha vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas tu não fala nada para o teu filho entender, louvado seja Deus e agradecido. Se não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, meu querido, não vai sair palavra da tua boca. Não vai. Porque tu não tem guardado no teu coração. Mas quando nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, pode ter certeza que sai. Pode ter certeza que vai sair palavra de salvação dentro do teu lar. Vai sair palavra de vida, de libertação, de cura, de restauração, de renovo, de vitória. Louvado seja Deus e agradecido. Por quê? Porque Jesus está na casa. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Entendemos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Tá entendendo? E como ouvirão se não há quem pregue? Prega para os teus filhos. Não vai aborrecer. Tá lá 24 horas pregando para o teu filho. Há tempo para todas as coisas. Culto no lar. Culto no lar. Essa hora aqui nós vamos nos reunir para estudar a palavra, para orar, para louvar. Tá entendendo? Para aprender a palavra de Deus junto. Meu Deus do céu, o sacerdote. Cadê o sacerdote da casa? Tá trabalhando? Cadê o sacerdote da casa? O que ele está fazendo?
O homem é o sacerdote da casa. O homem é representante de Cristo na sua casa. Você sabia que é o homem que é o representante de Cristo na sua casa? Você sabia disso, que é o homem? Porque os homens acham que é a mulher que sustenta a casa com as orações. É o homem que sustenta a casa dele com as orações e ele sendo o sacerdote. Não é a mulher, não. A mulher ajuda o sacerdote. A mulher ajuda o seu esposo. Mas o líder da casa é o homem. E o sacerdote da casa é o homem. Só se você não casou com um cristão. Mas se você casou com um cristão, ele é o sacerdote. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele é o sacerdote da casa. Ele que tem que ser o exemplo de oração para a família dele. Ele tem que ser o exemplo de oração para a família dele. Tá entendendo? Lembra lá do Davi Miranda? Do missionário Davi Miranda? Eu li o livro da história dele. A esposa dele contou que ele só vivia orando. Que ela tinha ciúme dele com a igreja. Porque a vida dele foi para a igreja. Mas só que ela via, os filhos viam. Eu vi um dos filhos dele, ele perguntar para o pai dele, né? Ele falava para o filho, meu filho, essa igreja cresceu através de oração. De oração, não foi através da mídia que o Ministério Deus Amor cresceu. Aconteceu o que aconteceu lá dentro, o que tem acontecido, mas aquele sacerdote começou através de oração, não foi através de mídia, não. Eu nem era cristão quando eu escutava a Rádio Deus é Amor. Aí você está dizendo, irmã, tu está falando lá da igreja? Não, eu estou falando exemplo. Exemplo. De exemplo. Vai lá estudar. Vai lá ler a história daquele servo, daquele missionário. Como sacerdote, a família dele encontrava ele orando em casa. No templo e em casa. A gente vê sacerdote que não ora em casa, só às vezes ora no templo 5 minutos, 10 minutos. Bota lá para as mulheres orar, para o círculo de oração orar. Jesus vivia orando, meu querido. Jesus falou para os discípulos, vocês não podem orar 1 hora. Jesus, como sacerdote, vivia orando. Vivia num monte de oração. Davi também vivia orando. Ia para as batalhas e orava. Moisés também. Louvado seja Deus e agradecido. E Deus, vamos já encerrar. Calma o coração de vocês. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formoso os pés dos que anunciam a paz, nos que anunciam coisas boas. Olha que maravilhosa, né? Mulher gosta de zelar os pés. Teu pé vai ficar formoso se tu anunciar o evangelho do Senhor, né? As mulheres têm um cuidado com seus pés. Quer deixar eles formosos? Anuncia o evangelho do Senhor. Olha aí, né? Mulher que gosta da beleza, cuida do corpo, cuida do pé. Não é verdade? Olha aqui, ó, mulheres, seu pé formosos. Anuncia o evangelho de Deus. Olha aqui, louvado seja Deus e agradecido, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vê um povo sem fé. Por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. A gente vê um povo sem fé. Por quê? Porque não dá crédito, porque não crê na palavra de Deus. Ora está animado, ora está desanimado. Ora acredita que o filho vai ser salvo, ora não acredita. Ora acredita que vai ser curado, ora não acredita. Não vai morrer.
Não, não tem mais jeito. Não, 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 não adianta que não vai mudar essa vida. Pelo amor de Deus, escuta a palavra de Deus e tenha fé. Tenha fé naquele que te prometeu, naquele que te fez a promessa. Louvado seja Deus, agradecido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tu pode orar, tu pode ministrar, tu pode conhecer a Bíblia do início ao final, tu pode saber capítulos e versículos decorados, mas se tu não tem fé, tu não agrada a Deus. E tem gente que tem, sabe, capítulos e versículos decorados, mas não tem fé, só fala, mas não crê. É diferente eu falar e crer naquilo que está sendo falado, aquilo que a palavra de Deus me diz, aquilo que a palavra de Deus profetiza para a minha vida. E a palavra de Deus está cheia de promessas para a nossa vida, mas sem fé essas promessas não acontecem. Por isso que para termos fé, temos que ouvir a palavra de Deus. E hoje, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem oração. Ouvir é tu parar e escutar aquilo que está sendo falado. Ouvir não é eu te dar um versículo e tu ir embora. Ouvir é tu ouvir o versículo e ouvir o que significa aquele versículo para a tua vida. Porque muitas das vezes a pessoa diz assim para você: irmã, me dá uma palavra. Aí eu pego, digo assim: o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Pronto, tu já sai da live com essa palavra. Aí tá faltando dinheiro, aí tá faltando saúde, aí tá faltando um monte de coisa na tua casa. Mas tu saiu da live ouvindo que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Aí depois tu fica: mas como é que eu recebi a palavra? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tô sem saúde, eu tô sem dinheiro, eu tô com um monte de problema. Como que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque Ele não te falta. Tu pode estar passando por dificuldade, mas Ele está contigo. Tu pode estar passando por enfermidade, mas Ele está contigo. Tu pode estar passando pela prova, pela luta, pela fornalha, pelo deserto, em frente ao gigante, em frente ao mar, mas Ele está contigo. Ele não te falta. Dá para entendermos isso? Mas tem pessoas que dizem: me dá uma palavra. Sai com a palavra, acreditando que não vai faltar nada. E aí muitas das vezes está faltando, mas Cristo não está faltando. Ele está contigo nas situações. Ele te tira das situações e Ele passa conosco nas situações. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos? Essa foi a palavra. Para mim aprender, eu tenho que prestar atenção àquilo que está sendo ensinado. Se eu não dou ouvido à palavra, eu não vou aprender. E eu não vou ter fé. Entendemos? Louvado seja Deus. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho porque Jesus está voltando.